Inclusive, né, você falou nessa neutralidade, uma das respostas que a própria União Europeia deu foi justamente isso. Citou que o Brasil, e deu o nome, né, exatamente ali, que o Brasil, desde o início desse conflito, principalmente nos votos que aconteceram dentro da ONU, ele manteve um papel de neutralidade. Ele ainda citou que teve nenhuma das votações que o Brasil votou junto com 140 países membros da ONU contra essa agressão da Rússia. Paralelo a toda essa questão, a gente está recebendo o homem de maior confiança de Vladimir Putin no Brasil. Perfeito. Num momento muito delicado, estamos recebendo Sergei Lavrov ao Brasil, e ele trouxe uma fala que eu acho que deve ter, né, talvez ali naquela tradução, né, sendo ali muito um ponto muito de alerta, porque ele falou que Brasil e Rússia têm visões alinhadas e paralelas em relação aos acontecimentos do mundo. Ele, né, fez um discurso em russo lá no Palácio do Itamaraty nesta segunda-feira, depois do encontro com o chanceler Mauro Vieira, e ele ainda falou o seguinte, né, Brasil e Rússia, nós estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, correta, com base no direito, e isso nos dá aí uma visão, né, de um mundo multipolar. Você acredita, né, que as falas, não puxando mais para o lado econômico, das parcerias de acordos comerciais, né, importantes para o Brasil, inclusive a questão dos fertilizantes russos, mas eles, o Lavrov, que é o homem de maior confiança, 20 anos no cargo, na hora que você falou a data eu lembrei porque ele está há 20 anos no cargo, é o cara mais de confiança de Vladimir Putin, falar que Brasil e Rússia estão atingindo uma ordem mundial mais justa, correta, com base nos direitos. Como que você interpreta a reação do mundo diante disso? A reação do mundo condenou, né, essa visita, porque aí o Brasil é diferente, né? Quer dizer, quando o Brasil, no governo Jair Bolsonaro, foi à Rússia, primeiro, já estava marcado. Primeiro que o Brasil foi, aqui a gente está recebendo. Né? Até em termos de simbolismo, isso é diferente. O Brasil vai à Rússia, só que a viagem já havia sido marcada muito antes da guerra. E foi proveitoso para cuidar da questão dos fertilizantes. Em nenhum momento o Bolsonaro falou de guerra, falou de quem é culpado. Não. E veja, olha que interessante, Paula. O Brasil votou contra, né? Ele disse, condenou a guerra no voto na ONU e nem por isso os Estados Unidos ficaram contra. Por quê? Porque ele entendeu. Né? Olha, condenou... Não, lógico que os Estados Unidos ia ficar contra, mas a Rússia né, ficar contra. Em relação aos fertilizantes. Ele entendeu, havia uma pressão internacional muito grande. Condeno, mas eu não tomo partido. Eu não fico... Olha, eu condeno a guerra, né, de uma maneira abstrata, mas eu não estou tomando partido de um lado. Foi isso que o Brasil fez. Poderia continuar fazendo a mesma coisa. Né? O Lula poderia... Não, essa guerra não é legal, não vou tomar partido. E pronto. Agora, quando a gente olha o presidente, o ministro das Relações Exteriores com uma declaração dessa, é assustadora. Por que é assustadora? Porque a Rússia não é uma democracia. Uma democracia, muita gente pensa equivocadamente que basta ter eleições para ser uma democracia. Quer dizer, a eleição livre é um aspecto apenas da democracia. Cuba tem eleição, na China tem eleição. Né? Democracia, ela é algo muito mais complexo do que isso. A democracia, ela passa para a lei valer para todos. Então, a lei lá para o milionário poderoso político tem que ser a mesma lei para o pobre. Será que no Brasil é a mesma lei para quem tem recursos e consegue levar o caso até o Supremo e quem não tem, por exemplo, né, e já é rapidamente condenado, né? A democracia, ela passa por um sistema de pesos e contrapesos onde as três grandes instituições de Estado, Congresso Nacional, a Suprema Corte de um país e o Poder Executivo, eles têm que conviver em harmonia. E que ocorrem estes atritos eventuais entre estes poderes, mas nenhum poder se coloca à frente do outro. Será que isso acontece na Rússia? Essa é a minha pergunta, né? Ou o Putin tem quase um poder absoluto, né? Então, um outro ponto, e aí é muito crucial, e eu vejo de uma maneira muito assustadora o que está acontecendo no mundo, que é a questão da censura. Então, uma democracia, ela passa pela garantia
da liberdade de expressão, democracia ocidental. Então você pode falar, sua opinião pode ser ruim, e se você falar uma calúnia, uma difamação, já existe o devido processo legal, que é o Estado democrático de direito, com um conjunto de regras aonde, olha, isso daqui você pode ser punido pelo que você falou. Será que na Rússia você tem a plena liberdade de expressão? Eu diria que nem no Brasil hoje a gente tem essa plena liberdade de expressão. Você não tem alguns assuntos que são simplesmente proibidos. Você pode ser cancelado, perseguido pela justiça, ter sua reputação assassinada, perder o emprego. Então, quando o Brasil dá um passo e dizendo, olha, nós podemos construir aqui uma nova ordem democrática. Peraí, Paula, que nova ordem democrática é essa? Essa não é a democracia que eu ouvi, que eu cresci ouvindo meus pais falarem na década de 80, né? Sendo construído, olhando os Estados Unidos, né? Não foi essa a democracia, não. Então eu vejo de uma maneira muito assustadora, né, esta aproximação em relação a esses regimes.